Cruzeiro vai contratar jogadores nas posições que o torcedor mais se preocupa. A gente está falando aqui da meia esquerda, a gente está falando aqui de um zagueiro e a gente está falando aqui de um lateral esquerdo. Isso eu tenho absoluta certeza que vai acontecer. A pergunta é, quem são esses nomes? Quem que o professor Leonardo Jardim vai aprovar? Quem que o professor Leonardo Jardim vai trazer? E, na minha opinião, serão jogadores que pouca gente conhece. Uhum. Acho que serão atletas que ele trabalhou no Oriente Médio, na França, principalmente no Oriente Médio, vai, porque já tem algum tempo que ele trabalha na França, e os que ele conhece muito bem em Portugal. Então, assim, a gente está tentando falar nomes aqui, mas a verdade é que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. O Eduardo Lourenço está falando, Batistella não deve estar sendo relacionado por causa do contrato, senão vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Vitor Roque. A multa é baixa caso ele se arrebente. Não, a multa dele é de 60 milhões de euros. Não, mas não é só isso também, velho. Os caras não precisam esperar ele arrebentar no profissional. Ele já tá arrebentando no... Ele já poderia tirar. Mas a multa dele, que eu saiba, é 60 milhões de euros. Quem quiser levar o Batistella tem que chegar com 60. Claro, a gente está falando de um valor aí de 60, né? Aí, como ele não está no profissional, você chega um time e fala assim, ô Cruzeiro, você aceita 40 milhões? Tipo assim, né? Mas a multa é 60 milhões. E aí? 60 milhões é de euro, né? Deve ser euro, né? Não vamos falar a verdade que 60 milhões de euros, 60 milhões de dólares não faz a menor diferença, né? É pouca diferença, né? Mas de qualquer forma, cara, 360, vamos colocar assim? Ai. 360 milhões de reais. O Mário Emílio... Só estrangeiro. O Mário Emílio falou assim, Cabido falando assim sabe de alguma coisa, velho. Quando eu sei que eu sei, eu sei. Eu falo que quando sei. ele sabe. Quando eu falo que eu sei que eu sei, eu falo que eu sei. Não sei. Seriamente, eu acho que eu sei mais coisa do lado de lá do que do Cruzeiro, com relação a isso. E olha que os caras do Cruzeiro são meus amigos, tá? Tem muita gente, minha amiga lá dentro. Eu acho que tem uma coisa que eu falo para você, que é o seguinte, se o Flamengo não resolver o salário da Arrascaeta... Nossa, você vai voltar nesse assunto da Arrascaeta, mano? Não, eu tô te falando o que eu tô te falando. Ô, Milton, Você tem o Arrascaeta tatuado no cox? Não, porque o pessoal falava que eu falava mal do Arrascaeta. O pessoal lá do programa fala que eu descia pau no Arrascaeta. Esse povo é maluco, não sei de onde que eles tiraram isso. Eles gostam de fazer isso. Não, você não fala mal do Arrascaeta nunca. Não, é porque é o seguinte, teve uma época, quando o Arrascaeta chegou, ele não tinha engrenado ainda. Ele não tinha engrenado. Lembra? Que ele chegou, não estava atuando tão bem. Ele era um menino ranzinho, Sim, cara, é isso. franzino. Aí o pessoal acha que eu falava mal do cara. Eu falei, não, gente, ele ainda não tá jogando. Então, vamos com calma, vamos com espada, né? Aí o pessoal, não, você falava mal da Arrascaeta, você tá louco. O cara é um cracaço de bola. Ele sempre resolve o problema do Flamengo, é o Arrascaeta, você pode observar. É ele que resolve. Os caras lá sabem. Agora, eu falo para você, se o Flamengo não resolver a questão de salário, eu tenho certeza absoluta que o Pedro Lourenço vai atrás do Arrascaeta, mas vai. Fala, cara, vem cá, quanto você quer? Cara, eu tô te falando numa boa. Apesar de que hoje nós temos Mas Gabigol. Você tá falando numa boa, né? Aqui, apesar que nós temos Gabigol. Você podia me ofender, Milton, que eu ia continuar achando a mesma coisa. Mas você sabe por que, o Cabido, que eu falo que o Arrascaeta pode, de repente, sim, ser se o Flamengo não acertar a questão lá do contrato, uma boa para o Cruzeiro? Porque eu não posso garantir para você se o Matheus Pereira, até quando ele vai permanecer. Eu acho que até o final do ano ele fica, mas depois, mesmo porque se o Arrascaeta fechar com o Cruzeiro, não pode atuar esse ano.
É só pro ano que vem. Concorda? Eu acho que... Eu já falei isso e vou repetir. Não é nada contra a Arrascaeta. Para mim, um cracaço de bola. Um cara que a torcida do Cruzeiro tem muita gratidão. Foi por causa dele, muito por causa dele, que o Cruzeiro pegou 2 Copas do Brasil. O ponto aqui que eu quero chegar é que ele não... Fisicamente, não. O Jardim não é o perfil de jogador que o Jardim quer. Ele já tem 2 atletas assim, na verdade, Milton, que ele coloca por causa do talento deles, que é o Gabigol e o Matheus Pereira, e mesmo assim é só um que joga. Mas é isso que eu tô te falando. Mas você acha que, por exemplo, se o Matheus Pereira não permanecer, pelo menos até o final do ano, ele queria um desejo de ir para a Europa, mas assim, isso aí já está resolvido. Mas, de qualquer forma, vai que, né? Então você teria um Gabigol. O Gabigol, ele tá jogando nessa posição só se definir e falar, ô Gabigol, você agora vai ser o 10, tá? É isso aí. Joga dessa forma que você tá indo muito bem. E ele aceitar. Agora, se não, você teria um Arrascaeta para fazer essa função e o Cruzeiro ter Caio Jorge junto com o Gabigol na frente. Entende o que eu tô te falando? Se sai o Matheus Pereira. Então, mas aí é que tá. Mas aí eu acho que tá pensando muito no time titular. Pelo volume de jogo que o Cruzeiro vai ter ainda neste ano, é fundamental. E aí ano que vem também, tá? Porque ano que vem a tendência é piorar, porque aí não vai poder olhar para Libertadores e falar assim: olha, Libertadores, não te queremos. Igual o Cruzeiro disse que falou com relação à Copa Sul-Americana. Vai ter que ter um time muito, muito mais qualificado. Vai ter que rodar muito mais o time. Muito mais o time. O Ibrahim falando, os comentários estão no canto da live. Tá aqui, viu, gente? Tá aí. Tudo que vocês estão falando aí tá aparecendo. Exatamente. Tudo tá aparecendo aí, primo. Qual que é o grande BO aqui do Arrascaeta, Milton? É físico, cara, não é talento. E acho que ele joga menos com a bola também. Acho. Desculpa, gente. Vocês estão falando aqui, o cabido não é isso. O cabido é do contra. Cara, vocês querem que eu vire aqui para vocês e fale o que vocês querem ouvir sempre? É só pegar um celular aí, gente, começar a gravar os seus próprios comentários e se ouvirem. Assim, eu tô falando na moral, tá? Falando com todo respeito. Vocês estão aqui para ouvir opinião. Vocês podem discordar ou vocês podem concordar. Mas aí vocês vão resmungar em cima da opinião. Vocês estão parecendo alguns atleticanos hoje, no chat da 98, Milton, 98 Sports. O CJ me perguntou o seguinte: Cabido, quanto que vale o Rubens? Aí eu virei e falei: 6 milhões e meio, 7 milhões. Chorando 7,5. Chorando 7,5. Tipo, se chegar a 7,5, vende agora. Aí o pessoal veio falar assim: é muito cruzeirense, é muito isso, papapá, sei o que, gente. Vocês acham que ele vale 10 milhões de euros? Vocês não estão vendo futebol, caralho. Vocês não estão vendo futebol. Desculpa. O que eu tô querendo dizer aqui é: o Arrascaeta, gente, é um puta de um jogador. Mas eu, particularmente, acho que o momento dele no Cruzeiro, ainda mais com o Leonardo Jardim, passou. Desculpa, mano. É porque pela intensidade, né? Eu entendo que o Jardim quer um time mais intenso. Você não? Mas, porra, você não? Sim, eu quero, mas você precisa de um cabeça também pensante. Você precisa de um cara... Então, o Cruzeiro que tem mais é cabeça, mano. Tudo bem, mas aqui, você não precisa de um time... Você tem cabeça aí, Milton? Com 10 jogadores intensos também, não é isso. Você precisa de ter aqueles que vão trabalhar pelo time na intensidade, sim. Aquele outro que vai ajudar, como o próprio Gabigol tem ajudado, né? Vai dizer que Gabigol e Matheus Pereira são caras que fazem marcação. Não, mas eles tentam ajudar de alguma forma. Não, mas o Matheus Pereira melhorou bastante isso. Melhorou, eu concordo com você. Você compara o Matheus Pereira no início do ano com o Matheus Pereira hoje, vocês estão doidos. Sim, mano. Ele joga, dá carrinho, vai em cima, volta. Com certeza, é isso que eu tô te falando. Mas um cara que... Você tem um time veloz e um cara que tem um cérebro ali que faz a bola chegar... Os outros não tem, não?
Oh, meu Deus. Oh, eu tô falando do cara camisa 10, como o Gabigol está fazendo. Que o Gabigol, para mim, é impressionante. É impressionante o que o Gabigol está fazendo nessa função. Eu, sinceramente, eu nunca esperava isso do Gabigol. Sério mesmo, não E esperava. assim, a gente tá falando da Arrascaeta, eu abri os números dele aqui, eu sabia que os números dele eram absurdos, tá? Aham. Eu sabia que os números dele são absurdos. 25 gols, 11 jogos e 5 assistências. Bizarro. Quem? Arrascaeta é craque. Arrascaeta é craque de bola, mano. Pois É é, e craque não de bola. serve. E não Não serve. falei que não serve, Milton, só falei que não é o perfil. Mas, De novo, você, eu vou repetir o caralho que eu falei vocês são há doidos demais. 10 dias atrás. Eu, Leandro Cabido Jardim, contrataria o Arrascaeta ontem, pagaria a multa no Flamengo. E fala: venha, meu filho. Venha ser feliz Porque com o você fala o papai. seguinte, o Arrascaeta tá Mas eu tenho jogando. que pensar como o técnico do Cruzeiro pensa, velho. Eu entendo, Cabido, mas o Arrascaeta está jogando no Flamengo, o cara faz gol, o cara dá passe, o cara faz isso o quê. Olha aí os números do cara. Faz o quê? Faz como é que é? Dá passe, faz gol. Ah, pelo amor de Deus. Tá louco? Aqui, me fala no Brasil. Me fala no Brasil. Um jogador que tem a qualidade também do Arrascaeta. São pouquíssimos. O Gabigol, Você colocar. Matheus Pereira. Sim, Matheus Pereira, Gabigol, quem mais? Você já tem 2 no time. Lautaro Dias. Não. Eduardo Lourenço. Oh, maravilhoso. Aqui, ó. Rapidão, antes Peraí. da Ana. Antes da Tá. Ana, porra, peraí. Então vai. Padre Quevedo. Cabido, mulher bonita, cabe em qualquer canto. É craque E também. Eu craque duvido que o também. Jardim não aceitaria isso. Coloca uma mulher Mas bonita na sua casa com a sua esposa do seu lado. ó, eu concordo com o padre exatamente. Cara, lógico, se você tem um cara que tem essa qualidade, Alô, ele vai Cláudia. ele Alô, Cláudia. ele vai trabalhar. Atenção, Cláudia. O Milton Cara, está eu falando vou te falar, bobagem na live. eu acho que você, Cabido, você que tá falando bobagem aí, ó. Tá doido? Eu não. Aqui, ó. Ana Soares, eu gosto do Arrasca, mas acho que o ciclo dele no Cruzeiro acabou. O Arrasca não é o mesmo que esteve aqui. Ele não aguenta jogar em alta intensidade em seguida. Ele vai viver no DM. Aqui hoje ele seria banco ou escolher jogo. Não, banco? Mas nunca. O Gabigol é banco, Milton? Que mundo que você Cara, vive, Milton? sim, gente. Quem garante que o Arrascaeta vai ser titular no Cruzeiro hoje? Vocês estão entendendo o nível do time de vocês? Mas quem garante que ele vai ficar? Vocês estão entendendo o time de vocês? O nível do time de vocês? Um Gabigol meu é a porra de um banco, velho. O Arrascaeta, Milton, também seria banco hoje. Desculpa. Eu estou contando, eu não estou contando com o Matheus Pereira. Você está contando com a demissão do professor Leonardo Jardim. Aí todo mundo joga. Pronto, começou. Falei nada disso. O Jardim, para mim, você tá louco. Não passa. É o último a sair, se for o caso. Olha o primo aqui, ó, falando, o Eduardo. Vamos lá. O Wanderson tirou o Dudu do time. E por isso que ele deu chilique, inclusive. Tirou. O que garante que o Arrascaeta vai ser titular? E foi bem demais. E tá bem demais. Quem garante é o seguinte, como é que... deixa pra lá. Soldado Raposa, ansiosos por 100 mil inscritos e ver o Cabido finalmente revelando que é franga. 50 mil, não são 100 mil não, tá? É 50 mil, galera. Uai, mudou? Cara, engraçado demais. Ué, mudamos, você tinha falado, né? Você falou que era 50, tá? Não, eu falei 100, mas depois eu mexi na métrica. Mas Isso, depende mais de você do que de 50. mim, tá, Milton? Tá, galera, vamos lá, inscreva-se no canal. Ó, Jonas Guimarães, o Arrasca já tá velho, Milton. O cara não tem gás mais, não. Meu Deus do céu. Então, Flamengo, livre-se do Arrascaeta. Ó, não coloque ele nos jogos, não. É interessante você citar isso. Por que o Flamengo não tá correndo para renovar com o Arrascaeta? O contrato dele é até ano que vem, do meio do ano. Mas normalmente o craque do time, ele normalmente renova, ele renova faltando 2 anos pro fim do contrato. Eu sei, porque o Flamengo está priorizando outros atletas ali, que ele acha por causa de idade.
O Perto Arrascaeta de e o idade. Flamengo, pelo que eu vi a Agora última vez, eu não apurei, eles encerraram as conversas por enquanto, viu, tal. sim, A encerrou, situação tá encerrou. ficando terrível, terrível. Sim, agora pergunta para o torcedor do Flamengo. Eles quase matam estão quase matando o técnico, ou sei lá quem que lá, que não assim: "Vocês estão de sacanagem, o cara que muda esse time", todo pergunta se tiver um flamenguista aqui, ó, na live, que costuma ter, fala aí, se vocês querem o Arrascaeta fora do Flamengo. Não quer, não tem um. Ué, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos embora. Vamos Você tem o continuar aqui. Arrascaeta tatuado no cóccix. Cara, meu Deus do céu, você tá falando de jogador de qualidade, cara. Vocês estão maluco? Tô Eu estava querendo falando. o Modric tem 242 anos, e eu estava querendo ele.